Amém. Muito bem, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. O nosso foco, como eu tenho falado aqui alguns domingos pela manhã, o nosso foco é a família, está sendo a família. E principalmente uma família cheia da palavra do Senhor. Então, como Deus ele é o idealizador da família, Ele deixou o alimento correto para que toda a família que confia nele possa viver de maneira que venha agradá-lo. Em Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 1, nós encontramos uma comunidade que adorava ao Senhor e que Paulo tinha um orgulho, mas não aquele orgulho pecaminoso, mas aquele orgulho que desperta a alegria de um trabalho muito bem feito. E Paulo menciona de uma maneira bem enfática a respeito dessa comunidade, a respeito dessa família, porque eles demonstravam que estavam cheios da palavra do Senhor. E você vai acompanhar comigo aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha só como Paulo começa essa carta. Tem a saudação no versículo 1, mas a partir do versículo 2 ele diz assim, todos têm? Diz assim a palavra do Senhor: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindo. Perceba como ele começa essa carta enaltecendo, exaltando aquela comunidade. Uma comunidade cristã que vivia em meio a muitas tribulações. A palavra que foi lida mostra que em meio a muita tribulação era um povo que tinha alegria do Senhor. Isso, irmãos, porque o povo, aquela comunidade tessalônica, eles estavam experimentando a alegria de uma família cheia da palavra do Senhor. A pergunta que fica é: será que nos dias de hoje, nos padrões que o mundo estabelece hoje, será que é possível viver de tal forma que as pessoas possam olhar para determinada comunidade que se diz cristã e ter essa mesma impressão que o apóstolo Paulo teve aqui? Será que é possível isso? Você acredita nisso? Ou você acha que é meio complicado, que é mais difícil nos dias de hoje? Será que naquele tempo as perseguições que eles tinham, as tribulações que eles enfrentavam, será que elas podem ser comparadas com as perseguições que nós sofremos hoje? Com a liberdade religiosa que nós temos hoje? Eu acho que não dá para comparar, não. Eu acho que nos dias em que essa carta foi escrita, eu acho que a coisa era mais severa. Eu acho não, eu creio que a coisa era mais severa. A perseguição, a tribulação, a forma de viver o amor de Cristo, nem todos tinham cópias como nós temos das Escrituras. Estava num processo de formação e término do cânon, a palavra completa que você tem hoje aí na sua mão.
Mas mesmo assim, era uma comunidade que expressava o amor. Era uma comunidade que vivia os preceitos bíblicos deixados não somente pelo apóstolo Paulo, mas por todos que passaram naquela região. E Paulo deixa muito claro que, no versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor e se divulgou a respeito da vossa fé. Imagine se de repente você sai por aí e diz: você é cristão. A pessoa diz: você é cristã, ou você é cristão. Você é da onde? Eu sou da Igreja Batista Esperança no Vale dos Lagos. Olha que bênção você escutar: mas aquela igreja onde se mostra um amor fraternal, onde as pessoas amam sem fingimento, onde as pessoas colocam a palavra de Deus em prática. Não seria bom ouvir isso? A igreja para Jesus Nosso Senhor, da rua tal. Você é daquela igreja? Uma igreja que também opera a fé, uma igreja que mostra que o amor entre os irmãos é evidente, não é amor fingido. Imagine se todas as igrejas que pregam o nome do Senhor Jesus Cristo tivessem a repercussão que essa comunidade, que essa igreja localizada em Tessalônica teve. Eu acredito piamente que nos dias de hoje é possível isso. Se eu não acreditasse, não estaria pregando sobre esse assunto hoje. Eu acredito que, enquanto comunidade Batista Esperança, enquanto igreja aqui no Vale dos Lagos, nós podemos fazer uma diferença tremenda. Não somente aqui no Vale dos Lagos, mas se cada família que está aqui dentro colocar no coração o desejo de se encher mais e mais da palavra do Senhor, eu não tenho dúvida que isso vai repercutir no seu trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Eu creio, irmãos. Mas não adianta eu chegar aqui com todo o gás, crendo, e os irmãos não fazerem a parte que cabe a cada um. Por isso que é preciso vocês crerem também. Vocês têm que crer também. Pastor, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, uma das pessoas falou para mim que a igreja, essa igreja aqui que falava a palavra, via a palavra, ela é verdadeira, entendeu? E o testemunho. Então isso para mim foi muito importante. Porque eu venho da Assembleia de Deus, para mim, a Assembleia de Deus é diferente, né? O Deus é o mesmo, mas só tem, né? Seu jeito de ser, é isso. E eu estou gostando, né? Pretendo ficar aqui até o dia de Deus. Amém. Glória a Deus. E foi muito bem acolhida, viu? Então isso é importante, irmãos, porque se a igreja não demonstra esse papel que é dela, de exercer um testemunho, de ser luz no local em que ela está, não adianta o pastor gritar, o pastor pular e vibrar com coisas que estão nas Escrituras, mas você não acreditar. Você tem que acreditar nisso. É por isso que eu não tenho dúvidas. Deus tem colocado no meu coração falar para as famílias, para que a família tenha, principalmente a família Batista Esperança, para que tenha esse desejo de se encher mais da palavra do Senhor. Na penúltima, no domingo anterior ao último domingo, nós vimos aqui como é possível ter os corações cheios da palavra do Senhor. No domingo passado nós aprendemos na palavra do Senhor que é possível os nossos corpos estarem cheios da palavra do Senhor. Hoje nós vamos aprender, para que isso reflita o que Paulo sentiu em Tessalônica quando escreveu essa carta. Hoje nós vamos ver vontades cheias da palavra do Senhor, porque aqui mora um ponto crucial para a sua caminhada e seu estímulo na obra do Senhor. Porque, irmãos, quando Paulo escreveu aos cristãos lá aos Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas. Em Gálatas capítulo 5, Paulo estava falando a um grupo de pessoas, um grupo misto de pessoas, porque ali havia muitos doutores da lei, havia muitos judeus se convertendo ao cristianismo, mas também havia pessoas que precisavam de uma noção básica a respeito das Escrituras. E Paulo começa os 3 primeiros capítulos bem técnico. Ele é muito técnico porque ele está falando para os chamados judaizantes, os judeus que se converteram ao cristianismo. Só que Paulo depois ele entra num ponto que a palavra do Senhor fica entendida e fica muito mais fácil de ser assimilada para aquelas pessoas que não tinham aquele conhecimento técnico que os judeus
Os doutores da lei tinham. Então ele usa um termo para mostrar que a vontade do homem, que é a vontade da carne e a vontade do espírito, estão em guerra. E que para se vencer essa batalha é necessário se encher mais da palavra do Senhor, para que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas. Por exemplo, Gálatas 5, a partir do 16, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 5, a partir do 16. Digo, porém, andai onde? No Espírito, em Espírito, e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne, a vontade, o desejo desenfreado da carne. E olha só a revelação no versículo 17. Porque a carne milita, ela luta contra o quê? Contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque os dois são o quê? Opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Hoje nós vamos falar de vontades cheias da palavra do Senhor. Até porque você que está aqui nessa manhã sabe, você sabe, a luta é sua. Você sabe que muitas vezes a sua vontade, em alguns momentos você quer muito cumprir a vontade do Senhor. Você quer servir ao Senhor, você quer ser útil nas mãos do Senhor, mas parece que de repente a coisa desanda. É como se algo mais forte começasse a gritar e você acaba cedendo muitas vezes. É porque essa luta ela está sendo desleal. E você é o responsável, porque você está alimentando a sua vontade, a vontade da sua carne, e não a vontade de Deus na sua vida, com a palavra do Senhor. É por isso que muitas vezes você fica sem entender. Você passa uma semana programando. Não, domingo que vem eu vou estar no culto. Quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, com todo o cansaço, eu vou estar lá no culto. E de repente acontece alguma coisa que a vontade, a sua vontade, ela vence a vontade espiritual que há dentro de você. E aí você fica a se perguntar, por que isso aconteceu? Estava tudo certo. Ou então aquelas pessoas que começam a caminhada com o Senhor, elas se empolgam, elas vibram, evangelizam, testemunham, só que de repente se esfriam. A culpa não é da igreja, não é das pessoas ao seu redor, mas sim de uma vontade que está sendo alimentada dentro de você. Essa vontade que Paulo diz e chama de carne, que luta contra o Espírito, que é a vontade de Deus. O que significa a vontade cheia da palavra do Senhor? É quando todos os seus desejos, eles estão desejosos, se eu posso colocar essa redundância, toda a sua vontade, ela está desejosa de fazer e agradar ao Senhor, a vontade de Deus. Quando você diz assim, eu quero ler mais a palavra do Senhor, você tem aquele ânimo e você começa a ler a palavra do Senhor, mas de repente dá um sono, dá uma moleza e você não sabe por que vem? É porque essa vontade de agradar a Deus não está sendo alimentada pela palavra do Senhor. Por isso que nós estamos batendo aqui, cada família, se cada família, você aprendeu aqui, que é necessário ter o coração cheio da palavra do Senhor, que é necessário ter os corpos cheios da palavra do Senhor, hoje você precisa aprender que a sua vontade tem que estar cheia da palavra do Senhor. Abra em Lucas 14. Jesus ele faz uma declaração aqui que muitos não entendem. Nós até mencionamos parte desse trecho na semana passada. Quero que você acompanhe comigo Lucas 14, versículo 33. Lucas 14, 33. Se você tem, pode ler. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu falei aqui que muitos não entendem essa passagem, especialmente esse versículo de forma isolada. Me diga aí você que está aqui nessa manhã, o que é que você entende? O que é que Jesus quis dizer para você? Só com esse versículo. O que é que você entendeu? Renunciar à vontade da carne. E aí? Só isso? Pois todo aquele que dentre vós não renuncia o quê? A tudo quanto tem. O que
que significa esse tudo aqui? A partir de amanhã, ninguém precisa levantar cedo para ir trabalhar. Afinal de contas, para quem encarar uma paralela dessa, nos dois sentidos de manhã cedo, sendo que o próprio Jesus disse: você é seguidor de Jesus, e você que está aqui nessa manhã é seguidor de Jesus, larga o trabalho. Não é isso que a palavra está ensinando? Como não? Se ela diz que aquele que não renuncia a tudo, eu entendo que tudo aqui é tudo. Muito bem, sabe por quê? Porque muitas pessoas têm renunciado literalmente a tudo. Pegam um versículo e dizem: não, está na palavra. Eu renuncio a tudo, renunciei já, joguei meu emprego para cima porque Deus proverá. Larguei minha família para viver na igreja porque Deus proverá. Afinal de contas, nesse mesmo contexto, Jesus diz no versículo 26: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. As pessoas interpretam de maneira errada. Por isso que você teve essa interpretação hoje daquilo, tudo aquilo que não agrada a Deus, porque a sua vida já está caminhando para se encher mais e mais na palavra do Senhor. Mas nem todos compreendem isso aqui não, irmãos. É por isso que a gente volta um pouco. Olhe no versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Aí Jesus diz, ele continua dizendo: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus está ensinando? É tudo aquilo que não agrada a Deus. E mais, se um dia você hoje está aqui, foi porque Jesus tocou no seu coração. Você hoje está servindo ao Senhor. Se você não parou e pensou no chamado de servir a Deus e se lançou de qualquer forma, cuidado. Porque aí acontece aquilo que Jesus está nos advertindo. Muitos começam uma caminhada, se propõem a agradar ao Senhor e de repente abandonam. As pessoas estão observando e vão dizer justamente o quê? Não era aquele irmãozinho crente? Não era aquela irmãzinha que estava na igreja? Porque ela começou a construir, não calculou, e aí, quando caiu, acabou passando mau testemunho. O que Jesus está querendo mostrar é que se a nossa vontade de agradar a Ele não estiver acima daquilo que nos agrada, nós não somos aptos para seguir o Senhor. Se tem algo que nos agrade mais do que fazer a vontade do Senhor, se tem algo na sua vida que lhe dá maior prazer do que o prazer de servir a Deus, e servir a Deus, coloque aí: ler a palavra em casa, orar em casa, estar na igreja, ler a palavra na igreja. Se essas coisas não lhe dão prazer, você tem que começar a ver a sua planta, a planta da construção espiritual da sua vida. Porque a sua vontade não é uma vontade que está sendo uma vontade cheia da palavra do Senhor. Se a sua família passa, o nosso foco é família, passa por uma desestruturação, tem que sentar e ver. A vontade do seu marido é de agradar a Deus? A vontade da sua esposa é de agradar a Deus? A vontade dos seus filhos é de agradar a Deus? Porque se não for, se tiver algo que esteja despertando maior prazer, você está correndo sérios riscos de chegar numa batalha espiritual, alguém olhar e dizer: não é aquele irmão, aquela irmã que construiu, mas ele não sentou e calculou? Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Nós pertencemos ao Senhor, completamente ao Senhor. Fomos comprados pelo sangue do Senhor. E Ele quer que as nossas vontades estejam de acordo com a vontade dEle.
Cristo mesmo disse que Ele seria, além do nosso Salvador, Ele é o nosso quê? Senhor. Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, tudo que eu vier a fazer, tudo que você vier a fazer, tem que ser de acordo com a vontade de quem? Do nosso Senhor. Se Ele é Senhor sobre as nossas vidas, a minha vontade tem que estar adequada à vontade do meu Senhor. Eu não posso dizer que agora, Jesus me disse que Ele é Senhor da minha vida, que Ele é meu amigo, que Ele me libertou e a palavra mesmo declara: se a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Mas eu não sou livre para colocar minha vontade acima da vontade do Senhor. Eu não tenho toda essa liberdade para querer me agradar e não agradar ao Senhor. Eu não tenho essa liberdade. Você não tem essa liberdade. É por isso que trabalhar a vontade requer muito esforço. Não é à toa que o próprio Paulo, ele escreve lá em Colossenses. Abra lá em Colossenses. Eu falei Colossenses? Imaginem que não é Colossenses. Volte um pouquinho. É 2 aos Coríntios. É que só as letras estão saltando aqui nos meus olhos. Aí eu vejo vou para Colossenses. É Coríntios. Colossenses é CL. 2 aos Coríntios. Abre aí sua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Percebam que não é fácil, irmãos. Requer algo de nós. Requer algo de você para fazer a vontade do Senhor. 2 aos Coríntios 5, 9. Leia aí. Percebeu que agora não é que eu vá me esforçar para tentar me agradar. Não é que você vai buscar se esforçar para tentar se agradar. Você tem que se esforçar muito para agradar o seu Senhor. A sua vontade tem que ser adequada à vontade do seu Senhor. O próprio Jesus disse que não veio fazer a vontade dele, mas veio fazer a vontade do Pai. Nós lemos na semana passada, quando Jesus estava apresentando o seu corpo. Ele disse: Pai, tudo te é possível. Afaste de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Precisamos entender, irmãos, que para agradar o Senhor, a nossa vontade tem que estar cheia da palavra do Senhor. A concorrência é desleal, mas ela tem que ser vencida. E pode ser vencida pela palavra de Deus. Você é bombardeado a semana inteira com as coisas que o mundo tem a oferecer. Você sabe disso. E a sua vontade começa a ser trabalhada. Imagine se a sua vontade em casa não é de ler a palavra. Se a sua vontade em casa não é de orar ao Senhor. Se a sua vontade em casa não é de estar na casa do Senhor pelo menos um dia na semana, Satanás ele vai vencer com suas artimanhas. E ele vai colocar uma vontade tão grande em você de se agradar, que quando chegar lá na frente, quando o baque acontecer, você não vai entender o porquê daquilo. Você não vai entender. E vai pensar: meu Deus, como é que isso aconteceu comigo? Uma pessoa que lê a Bíblia, mas você lê quanto você gasta do seu tempo para ler a palavra do Senhor? Mas se sou uma pessoa que ora, que faz jejum, quanto do seu tempo você separa para o Senhor, para orar, para jejuar ao Senhor? E aí você vai ficar sem saber, porque Satanás é esperto. A Bíblia fala que ele lança dardos inflamados. E se você não propõe o seu coração de agradar ao Senhor, que as suas vontades, se elas não estiverem agradando ao Senhor, não estiverem de acordo com a vontade de Deus, você não vai perceber as ciladas do diabo. Em João 9,31, João 9, versículo 31, olha que versículo forte, o próprio Jesus proferindo. João 9, 31. Leia aí. Pronto, mais um ponto que precisa ser muito bem explicado. Afinal de contas,
o próprio João, que escreveu essa carta aqui, que escreveu esse evangelho, ele escreve em uma de suas cartas que aquele que diz que não comete pecado é o quê? Mentiroso. Então, eu sou pecador, você é pecador. Você que está aqui nessa manhã. O diferencial é que nós fomos lavados com o sangue de Jesus. E aí, o mesmo João, no capítulo 1 da sua primeira carta, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, todos eles, Deus é fiel e justo para quê? E nos purificar de toda injustiça. O que a palavra de Deus está querendo mostrar aqui é aquilo que João explica de forma mais abrangente em uma de suas cartas. Aquele que vive na prática do pecado, aquele que faz a vontade da sua carne, aquele que busca viver para se agradar e não para agradar ao Senhor. Você acha que Deus vai ouvir? Não vai. Não vai ouvir a sua oração. Não vai responder a sua oração. Mas Deus, em contrapartida, diz: pelo contrário, se alguém, mesmo sendo pecador, lavado pelo sangue de Jesus, se esse alguém faz o quê? Versículo 31. Teme a Deus e faz o quê? Pratica a sua vontade. Aí a Bíblia diz o quê? Pronto, irmãos. É segredos na palavra do Senhor que você precisa se familiarizar. Vale a pena fazer a vontade do Senhor. Vale a pena dia após dia dizer: Senhor, eu tenho vontade de fazer isso e aquilo outro, mas olha, Senhor, será que isso é da tua vontade? Senhor, isso vai me causar um certo prazer, mas isso é da sua vontade? Temos que apresentar as nossas vontades a Deus, porque até a minha vontade, a sua vontade, agora é em fazer a vontade do nosso Senhor. Senão você pode incorrer, e Deus queira, eu não desejo, não quero isso para você, incorrer num risco terrível, que o próprio Jesus alertou em Mateus 7. Mateus 7. Agora imagine se toda a família, se você está aqui nessa manhã, você começa a colocar esses princípios em prática. Poucas pessoas, eu tenho observado, são poucas as pessoas que vêm para a igreja e não trazem caneta, não trazem papel. Quantos aqui estão anotando o que está sendo dito aqui? Uma caneta, um papel. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso é importante. Desperte em você esse hábito. Não confie apenas. É palavra do Senhor que está sendo proferida aqui? Ela tem um poder tremendo quando ela é proferida. Ela não volta vazia. Mas nós sabemos que quando nós saímos por aquela porta, eu não sei como é que está o terreno de cada coração aqui. E Jesus até falou que Satanás, quando ele encontra um terreno que a palavra não se fixou, ele vem e arrebata essa palavra. Então comece a desenvolver, a despertar esse hábito de trazer uma caneta, começar a anotar os versículos, para quando você chegar em casa, você ter aí material durante a semana para estudar. Porque algumas pessoas dizem assim: eu queria aprender mais da palavra do Senhor, eu vibro com alguns irmãos, mas eu não sei como. Vida devocional. Você que anota, eu não tenho dúvida, durante a semana você está lá lendo, está reforçando, Deus está falando contigo durante a semana. Crie em você esse hábito e vai te ajudar muito. Afinal de contas, como a igreja tem esse reconhecimento de igreja da palavra, vocês já perceberam, é palavra para lá, palavra para cá, e nem todo mundo consegue memorizar tantos versículos. Eu não consigo memorizar tantos versículos, vou preparando o esboço, vou anotando, porque se eu depender de mim, eu vou esquecer. Então, desperte em você esse hábito. Mateus 7, a partir do versículo 17. Olha o que Jesus fala. Mateus 7, a partir do 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Percebam que Jesus está falando sobre vontade. Uma família que tem a vontade cheia da palavra do Senhor,
Claro que ela vai fazer aquilo que agrada a Deus. E não somente aquilo que é agradável a si próprio. Então Jesus diz: mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23, olha o que Jesus vai falar. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Perceberam da importância de se fazer a vontade do Senhor? Para ter a comunhão com Deus, para ter uma família bem estruturada. Jesus deixa muito claro isso, irmãos. Claro que isso não acontece num passe de mágicas. É um esforço que você vai ter que exercer sobre a sua vontade. A sua vontade, ela é egoísta. Mas quando nós buscamos a fazer a vontade do Senhor, a nossa visão se abre, o nosso coração se abre para escutar a voz de Deus. Vá para João 6. João 6. Versículo 38. João 6, 38. Todos têm? Olha aí a palavra de Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim... E se nós somos enviados de Jesus, você acha que nós devemos fazer a nossa vontade? Devemos fazer a vontade do Senhor. Temos um modelo, temos um alimento sólido na palavra do Senhor, temos tudo quanto necessitamos para que a nossa vontade seja cheia da palavra do Senhor. Percebam que agora Deus dá uma responsabilidade para cada um de nós. O que é que nós vamos fazer com isso? O que é que eu vou fazer como marido, como esposa, como filho? O que é que eu vou fazer com tudo isso que Deus me deu? Com essa oportunidade que Deus me deu. Deus é tão misericordioso que Ele fez com que você abrisse os seus olhos hoje, com que você estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra. Isso é graça. É graça. É como um pai cuidando do filho, com todo amor e carinho, dizendo: acorda, meu filho, hoje é domingo, hoje é o meu dia, e eu tenho algo importante para você, algo tremendo para você, algo que vai fazer diferença na sua vida se você fizer a minha vontade. É Deus cuidando dos seus filhos. Entenda isso. Entenda que Deus cuida de você. Deus quer o melhor para você. E o melhor para você, o melhor para mim, é fazer a vontade de Deus. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tamanha misericórdia, Senhor. Tamanha misericórdia em nos tirar da cama, tirar do nosso conforto, dos nossos lares, Senhor, para estar aqui, enfrentar uma chuva, pegar um transporte. Mas como é proveitoso, Senhor, estar na tua casa. Como é bom ser alimentado por tua palavra, Senhor. Isso só vai fortalecer mais para que aquilo que é espiritual e essa luta que é travada entre a carne e o espírito dentro de nós, para que o espírito prevaleça. E nós te agradecemos porque nós não somos merecedores de tamanha graça, de tamanho favor. Mas muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela causa um impacto tremendo nas nossas vidas. E com certeza o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós. Afinal de contas, nós estamos aqui porque nós queremos fazer a tua vontade. Nós vamos errar? Vamos, porque somos falhos. Mas nós não vamos ficar prostrados, Senhor. Levanta aquele teu filho, aquela tua filha, que por algum motivo está prostrado, Senhor. Levanta em nome de Jesus. Mostra que o Senhor é um Deus que cuida, que é um Deus que renova as tuas misericórdias dia após dia. Levanta o teu filho, levanta a tua filha, Senhor. E ainda que muitas pessoas venham dizer que para ele ou para ela está tudo perdido, nós cremos que para o Senhor isso não funciona. Porque o Senhor é um Deus que faz milagre. E nós cremos nisso, Senhor. Um Deus que restaura famílias.
Nosso propósito é adorar o Senhor por meio da Tua palavra. E se alguma família, Senhor, aqui na Tua casa, que está passando por lutas, por dificuldades, por desestruturação, que o Senhor venha reconstruir. Porque nunca é tarde para isso, Senhor. Nunca é tarde. O mundo diz que enquanto há vida há esperança. É um bom ditado, Senhor. Porque enquanto há vida, há mover de Deus, a trabalhar do Senhor. E nós cremos que a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor vai completar até o dia de Cristo. Por isso nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.